Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a aula falando sobre regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Bom, qual que é meu objetivo, pessoal? O meu objetivo é resumir. A gente não vai trabalhar todo esse material. Esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Então a gente vai trabalhar os que a gente já estudou, tá? Algumas inspeções de morte, enfim, tá bom? E aí, para a gente ter uma noção, e conforme a gente vai falando, tá? É conteúdo para a nossa avaliação, tá bom? Com relação à nossa, se eu não me engano, as atividades de agroindústria, ela alavancou um pouco. Porém, eu vou lançar mais umas 10 perguntas, tá bom? A gente fecha o semestre, tá? Por que essas 10 perguntas? Porque eu não passei nenhum trabalho de agroindústria até o momento, tá bom? E aí eu vou pedir nessas 10 perguntas aí, 10 a 15 perguntas, mas acredito que vai ficar 10 mesmo, para a gente poder fechar o nosso semestre, tá bom? Seria como se fosse uma atividade extra. E aí vocês respondem, tá? Eu vou começar a lançar elas na quinta-feira, então vai estar disponível para vocês na sexta. E até semana que vem aí para vocês poderem estar respondendo, tá? E vai ser do mesmo jeito na disciplina de extensão rural, tudo bem? Bom, pessoal, então a gente vai falar sobre a RISPOA. O que seria essa RISPOA? É um documento que legaliza órgãos, né, a funcionamento, entre outras características. Essa parte é resumida, tá? Então, por exemplo, o abatimento, o que define um abatedouro, o que define isso, o que define aquilo, tá? Então, tudo vem tratando dentro da RISPOA. Então, a gente vai falar aqui, pessoal, sobre título, né, da classificação geral aí, como estabelecimento de carnes e derivados, tá? Estabelecimento de pescados e derivados, o estabelecimento de ovos e ovoprodutos, né, de leites derivados e também os estabelecimentos, tá? Esse aqui vai ficar uma abreviação de abelhas, que é na parte de tecnologia de mel, tá? E seria essa abreviação nossa, tudo bem? Logo em seguida, a gente vai vir para a parte de inspeção industrial e sanitária, tá bom? Então, inspeção industrial sanitária de carnes e derivados, entra ante-mortem, tá? Processo de abate dos animais, inspeção pós-morte e assim por diante. Detalhe, pessoal, eu vou grifar todo o nosso estudo, tá? Para ficar fácil também de vocês poderem estar estudando. E assim por diante, bem? Deixa eu selecionar aqui o negócio aqui, que senão esse trem não vai não. Isso. Tá? E aí vai para vocês, estarem estudando. Inspeção de ovos, né, e ovoprodutos e leites derivados, tá bom? Abelhas eu vou entrar na parte mais para frente, tá bom? Não pede na ementa essa parte específica, mas eu sempre gosto de abordar, porque a gente não sabe a pretensão nossa futura, né? E assim por diante, pessoal, tá? Esse é o principal. Se eu conseguir aplicar isso aqui, a gente já está de bom caminho aí, bem? O restante eu vou deixar disponível para vocês, isso é um material particular meu, mas eu vou disponibilizar para vocês usarem no cotidiano. Existem atualizações desses materiais. Se for de interesse de vocês, vocês entram aí para poder estar observando esses materiais, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Eu já vou pular direto para o assunto, só para a gente não poder ficar perdendo muito tempo, tá? Então vamos lá, pessoal. Das classificações, né, geral. Então no artigo 19, tá, da RISPOA, diz o seguinte: a classificação dos estabelecimentos de produtos de origem animal abrange. Então nós temos a parte, né, os de carnes e derivados, de leites e derivados, tá? E de pescados e derivados. Nós temos também a parte de ovos e ovoprodutos, tá? Que seria, por exemplo, quando eu falo de ovos, né? Então vamos pegar o ovo lá na parte, né? A galinha botou, então a gente vai oferecer ali natura. E ovoprodutos, que seria a parte, né, da farinha do ovo e assim por diante. E também, né, os de produtos de abelhas e derivados, que entra a parte da cera e assim por diante. Parágrafo único, pessoal. A simples designação estabelecimento abrange todos os tipos
e modalidade de estabelecimento prevista na classificação do presente regulamento. Detalhe, me perguntaram no WhatsApp por que eu não colocava em slide. Não, nós não vamos colocar em slide, não é essa a pretensão de colocar isso tudo muito mastigadinho para vocês. A tendência é que a gente entenda a nossa realidade e bate sempre na tecla qual o motivo, né, desta realidade nossa, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, capítulo 1. Então, estabelecimento das carnes e derivados. A gente estudou algumas tecnologias aí de carnes, de ovos, leites, né? Então, isso é muito importante. Os estabelecimentos de carnes e derivados são classificados em... Então, primeiro, pessoal, matadouro ou frigorífico, tá? Depois, fábrica de produtos cárneos, por exemplo, de farinhas, né? Ou também a questão de embutidos de carne, nós temos aí a carne defumada e assim por diante, e entrepostos de carne, tá? Depois nós temos o entreposto de envoltórios naturais, entrepostos frigoríficos, fábrica de gelatina e produtos colagênicos, tá? A fábrica de produtos gordurosos e comestíveis, fábrica de produtos não comestíveis, a fábrica de coalho, tá? Entreposto aí de opoterápicos, tá? E também o curtume, bom? Então, isso tudo define a parte, né, de estabelecimento de produto de carnes aí, tá? Primeiro, pessoal, entende-se por matadouro frigorífico o estabelecimento dotado de instalações, equipamentos e utensílios adequados para o abate, tá? A manipulação, a elaboração, o acondicionamento e a conservação das espécies, tá? De açougue, as aves domésticas e animais silvestres e exóticos sobre variadas formas, dispondo, tá, de frio, tá? Industrial e podendo ou não dispor de instalações para aproveitamento de produtos comestíveis. Por exemplo, pessoal, o que nós temos aí, nós temos as farinhas, tá? Não é uma coisa que dentro do açougue eles vão utilizar. Porém, entretanto, todavia, é uma coisa que a gente utiliza na dieta de animais, tá? Vamos lá. Entende-se por fábrica de produtos cárneos. Então, a gente falou de matadouro, agora nós estamos falando de produtos cárneos. O estabelecimento dotado de instalações, equipamentos e utensílios para recebimento, manipulação, elaboração, acondicionamento, tá? E a conservação de produtos cárneos, tá? Para fim de industrialização com modificação de sua natureza e sabor, tá bom? Quando a gente diz, né, natureza e sabor das diferentes espécies de abate. Então, nós temos aí as aves domésticas, os animais silvestres, tá? E exóticos. E em todos os casos, seja dotado de instalações de frios industriais, podendo ou não dispor de instalações para aproveitamento de produtos não comestíveis, tá bom? Depois, pessoal, entende-se por entreposto de cárneos os estabelecimentos dotados de instalações, equipamentos e utensílios para o recebimento, desossa, acondicionamento, conservação pelo frio e distribuição de carnes e derivados das diferentes espécies. Aí repete tudo de novo. O que nós temos que observar, pessoal? É, por exemplo, se eu digo lá assim, vocês vão prestar um concurso na Receita Federal ou alguma coisa, é prestar assim, entende-se por matadouro frigorífico. Vamos lá. Alternativa A. Dotado de instalações, equipamentos e utensílios adequados para o abate e manipulação, abre parênteses, desossa, fecha parênteses, tá? E aproveitamento da farinha, dos resíduos, né, do abate. Bom, matadouro frigorífico, né? Entende-se por matadouro frigorífico. O estabelecimento dotado de instalações, equipamentos e utensílios adequados para o abate, a manipulação, a elaboração, o acondicionamento e a conservação das espécies de açougue, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso.
Esse é o principal ponto. O resto repete. Quarto, então entende-se por entreposto, tá? Entrepostos de envoltórios naturais, os estabelecimentos dotados de instalações, equipamentos e utensílios para o recebimento de envoltórios naturais refrigerados, salgados ou dessecados das diversas espécies de abate, animais exóticos e silvestres, na sua manipulação, acondicionamento, conservação e distribuição, podendo ou não dispor das instalações para o frio, tá, industrial e aproveitamento de produtos não comestíveis. Tá? Então, isso aí é um entreposto de envoltórios. Então, eu vou selecionar tudo isso para você, a gente vai estudando junto, vou selecionando para poder mandar para você, tá bom? Entende-se por entreposto frigorífico o estabelecimento dotado de instalações, equipamentos e utensílios para o recebimento, conservação e distribuição de produtos de origem animal pelo emprego de frio industrial, tá? Podendo ser estocado, tá? Produtos que não necessitem de conservação pelo frio, desde que em instalações adequadas. Independentemente do modo que você vai estar trabalhando, instalações aí em primeiro lugar. Então, entende-se por fábrica de gelatina e produtos de colagênicos, de colágeno, o estabelecimento dotado de instalações, equipamentos e utensílios para o recebimento e manipulação da matéria-prima para a elaboração de acondicionamento, tá? De gelatinas e demais produtos colagênicos destinados ao consumo humano. Sétimo aí, entende-se por fábrica de produtos gordurosos comestíveis, o estabelecimento dotado de instalações, equipamentos e utensílios destinados exclusivamente ao aproveitamento de matérias-primas gordurosas provenientes, tá, de animais em abate para o consumo humano. Detalhe, pessoal, muitas vezes a gente fala o que seria usado para fazer a gelatina. Então, nós temos, por exemplo, o couro do animal, o couro, ó, tô viajando na maionese aqui. O resíduo que é do couro do animal, tá? A parte de ligamentos de tendões aí, tá? E muitas vezes é o que a gente chama do mocotó, tá bom? Parte dos ossos aí. Entende-se por fábrica de produtos não comestíveis o estabelecimento dotado de instalações, equipamentos e utensílios para manipulação de matérias-primas ou resíduos de animais, oriundo de estabelecimentos, submetido à inspeção oficial destinado ao preparo exclusivo de produtos não utilizados na alimentação humana. Tá? Entende-se por fábrica de coalho o estabelecimento dotado de instalações e equipamento e utensílio para recebimento e manipulação e beneficiamento de matérias-primas de animais de abate, oriundos de estabelecimentos submetidos à inspeção oficial, tanto pelo SIM, pelo CIF, pelo CI, destinado ao preparo exclusivo de coalhos, tá? Então, entreposto aí, tá? De opoterápicos é o estabelecimento dotado das instalações, equipamentos, utensílios para o recebimento, a manipulação e beneficiamento das matérias-primas de animais, oriundos de estabelecimentos submetidos à inspeção oficial, destinado, né, ao preparo exclusivo de opoterápicos. O que seria isso, pessoal? Alguém pode me falar? Vou ficar aguardando, tá? Até colocar aqui, o aluno responder aqui, eu vou colocar o mais no nome aqui na frente, tá? Vamos lá. Entende-se por curtume o estabelecimento dotado das instalações, tá? Equipamentos e utensílios para transformação de pele em couros de diversas espécies, animais ou que tenham, entre outros objetos, a obtenção de matéria-prima destinada à indústria produtos de gelatinas. Bom? Parágrafo único, pessoal.
O estabelecimento deve ser registrado de acordo com a sua atividade industrial principal, quando você vai tirar o CNPJ, caracterizando sua categoria, se é matadouro frigorífico, fábrica de produtos carne, entreposto de carnes, derivados, entrepostos de envoltórios naturais, tá? Entreposto frigorífico, fábrica de gelatina e fábrica de produtos não comestíveis. Então, primeiro, quando a gente vai registrar uma empresa, lá vai aparecer assim, suas atividades, e dentro das suas atividades, abre uma barra, atividades principais, tá? É um comandando o outro. Então, posso ter um matadouro frigorífico e trabalhar com entreposto frigoríficos, tá? Primeiro, quando o estabelecimento possuir mais de uma atividade industrial, deve ser acrescentada uma nova categoria, a classificação principal, caracterizando as atividades desenvolvidas pela indústria, tá? E todos os estabelecimentos de abate das diversas espécies, tá? Quando eu falo de abate, as aves domésticas, animais exóticos silvestres, por exemplo, que a gente tem aí, nós temos a questão do jacarés, né? Nós temos também a questão das pacas, existe sim esses Ciro, abatedouros. Olá, Helder. boa noite, né? Boa noite. Optoperápico é tratamento de cujo tratar de doenças, Como? de origem Repete para animal? mim. Essa palavra é ruim de falar. Opoterápico. Optoperápicos é o tratamento. Fala rápido, que você vai dar conta. É uns tecidos, órgãos da parte hormonal do animal que é para tratar doenças de origem animal, é? Sim, resumidamente, vai tratar o que mais? Quando a gente fala na parte hormonal. As glândulas. Sim, tá? E aí, pessoal, obrigado, Helder. Nós temos também, sendo a espécie abatida definida pelo classe MB, que é bovídeos, MS, tá? Que nós temos também os suídeos, o ME, que é o equídeos, acho que foi até o Natal que perguntou, não lembro quem perguntou se existia abatedouro de equídeos, tá? Então temos aí. O MA, que é de aves, o MO, que é de ovinos, o MC, que é de caprinos, o MCO, que é coelhos, tá? O MSI, que é animais silvestres, e o MR, ratitas, tá? O que seria ratitas aí? Para ninguém pensar que é rato. O que é, Helder? Você que pesquisou, pesquisa aí para nós. Capítulo 2, estabelecimentos de pescado e derivados, tá? Artigo 21. O que é ratitas, é? Isso. Vou pesquisar de novo. Abate de ratitas. Os estabelecimentos destinados ao pescado e seus derivados são classificados em barco fábrica, barco congelador, entreposto de pescados e derivados, abatedouro frigorífico pescado, tá? Estação depuradora, tá? De moluscos Eu e achei aqui. bivalves, pode falar? É o grupo de aves corredoras que inclui avestruz, ema, que pode casar com atrofiados e membros inferiores compridos ou robustos. Isso Os aí. membros inferiores compridos e robustos do animal? O que seria isso? Você fez zootecnia? No caso, os músculos do animal, né? No caso. Onde eu encontro o músculo? Atrofiar os músculos. Que? Nas pernas. Quando você nas mata, pernas você dos faz um animais, nas abate do coxas. avestruz. O que você vai aproveitar? Geralmente, o que eu já ouvi falar que eles aproveitam mais as coxas do animal, mas aí tem o couro. Sim, no consumo humano ninguém vai consumir couro, a carne. Bom, mas tá certo, viu, Helder? Parabéns.
fábrica de produtos e pescados, e também entrepostos frigoríficos de pescados. Então, entende-se por barco fábrica, tá? A embarcação dotada de dependências, instalações e equipamentos adequados à captura ou recebimento da matéria-prima, a conservação, processamento, podendo realizar transformações sob qualquer forma, embalagem, rotulagem, e dependendo do tipo de produto a ser elaborado, congelamento rápido, tá? Estocagem e uniformes, unidades diferenciadas, assegurando a manutenção de uma temperatura não superior a menos 18 graus Celsius, tá? Negativos, no centro térmico do produto, podendo ser dotado de instalações para o aproveitamento de produtos não comestíveis, bom? Então, entende-se por barco congelado. O que seria isso? É barco congelador. Então, é a embarcação dotada de dependências, instalações e equipamentos adequados à captura, recebimento da matéria-prima, conservação, a manipulação, o congelamento e a estocagem das unidades separadas, tá bom? Que possibilitem a redução e a manutenção da temperatura interna da matéria-prima e do produto, tá? Em valores não superiores a menos 18 graus Celsius negativos, né? Então, quando eu falei menos aí, foi negativos. Primeira cláusula aí. É autorizada a utilização do congelador salmorador para barcos, fábricas e barcos de congeladores, desde que seja atendido o conceito de congelamento rápido e o produto final no seu centro térmico atinja a temperatura não superior a menos 18 graus Celsius, tolerando-se a temperatura de 9 graus Celsius negativo para o peixe inteiro, tá? Quando destinado ao processamento de conservas. Pessoal, por que salmoura, né? Questão da salmoura. Por que disso? O que salmoura representa na agroindústria? Clébio, Monaísa, Bruno, Rafael, Dean, Gabriel, quem mais? João Lucas. O que a gente viu lá no início da disciplina? Monaísa, Mariana, Júnior. Por que salmoura? Salmoura é uma... Pode falar, um de cada vez. Que eu lembro de você falar que a salmoura ajuda a conservar, eu acho que tirar o líquido. Isso aí, parabéns. Desidratar. Isso aí, parabéns, Manaísa. Tá? Então, quando vocês vão prestar um concurso, pessoal, isso aqui vocês têm que decorar. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que isso fique mais fácil para vocês. Muitas vezes a gente não consegue entender por que muitas vezes a prefeitura, o estado, vai lá, fecha uma determinada barraca na feira, vai lá e fecha determinado produto. Mas o porquê disso, né? Porque muitas vezes corre o risco de ter contaminação. É igual peixe, muitas pessoas gostam de comprar peixe na feira. Vocês acham que vocês vão comprar peixe, assim, se fosse vocês, né? Eu não compro. Um peixe que não esteja dentro do gelo, para começar de tudo, for só na caixa de isopor ali, sem gelo, sem nada, ficasse ali o dia inteirinho, por exemplo, a feira começa às 3 horas, vai acabar 9 horas da noite. E aí? Né? Então, nós temos que ver isso aí, tá? Então, por isso que muitas vezes fecha, principalmente, pessoal, produtos de origem animal. Acabou, antigamente tinha muito pessoal vender leite, por exemplo, né? Vender muita carne, frango abatido na feira, mas vende. Vende. Na hora que faz um processo de fiscalização, eles recebem multa. Aí o que eles fazem? Isso é muito engraçado. Vocês podem, tá, pessoal? Deve fazer uma visita em feira e perguntar ao pessoal, mas como é que vocês fazem isso? Como é que vocês fazem aquilo? Uma vez eu conversei com a senhora, eu falei, como é que você vende esses frangos aqui na feira? A senhora tem uma fábrica, um slogan todo bonito, né? Porque assim, você vender o produto escondido,
É uma coisa, a fiscalização não está vendo. Outra coisa é você vender um produto que não faz parte da sua empresa. Você, como se diz, eu tenho um amigo que tem empresa, eu abato os meus frangos aqui e uso a marca dele, né? O risco é grande, tá? Então, por exemplo, não é perigo a gente consumir um frango, mesmo que a gente não saiba a procedência escrita dele, a gente tem a confiança de que é um frango, ou um porco, ou uma linguiça, ou um pedaço de carne, e você sabe o processo. A gente também não pode julgar o livro pela capa. Muitas vezes, nesses açougues de vila, tem o que a gente chama de vaca perrengue. Perrengou na fazenda, ela vai pro cara que tem um açouguinho, né, no beco da vila. Aí ele pega a vaca doente, vaca boi que tá com gonorreia, tá com tudo quanto é trem, abate, né, depois de morto, né, é igual que ele está depois de limpo, tá novo, né, então abateu, ninguém viu o processo, falou, acabou, tá novo, todo mundo consome, né. E aí tem esses perigos, tá, pessoal? Por isso que a vigilância sanitária é carrasco nesse ponto, tá? Então, entende-se, né, por entreposto de pescados derivados, estabelecimento dotado de dependências, tá? Instalações e equipamentos adequados ao recebimento, à lavagem, à manipulação, o fracionamento, o acondicionamento, frigorificação, a estocagem. Por favor, coloque o microfone silencioso, que agora eu deixo vocês falarem. Distribuição ou comercialização do pescado, tá? E derivados, bom? Dispondo ou não de instalações para o aproveitamento de produtos não comestíveis, tá? Quando a gente fala de abatedouro, pessoal, existe muita questão fracionada aí de uma parte que é bastante importante da gente lembrar, que quando a gente fala não comestíveis, a gente está referindo a questões humanas, tá? Por exemplo, quem come espinho de peixe? Ninguém. Mas é utilizado, por exemplo, na dieta de animais. Quem come casca de ovo? Ninguém. Mas muitas vezes é utilizado para algum tipo de entreposto na agropecuária. A gente tem que entender esses parâmetros aí. Entende-se por abatedouro frigorífico de pescado o estabelecimento dotado de dependências, instalações e equipamentos adequados a receber, lavar, insensibilizar, abater, processar e frigorificar com diagrama de fluxo adequado e espécie a ser abatida, podendo ter dependências próprias para o processamento de outras espécies e podendo ou não dispor de instalações para o aproveitamento, né, de produtos não comestíveis. Por exemplo, o pessoal come peixe, muito peixe, acho que o Natal, o Ronilson, acho que eles comem bastante peixe. Tem diferença da gente pegar uma tilápia para uma tilápia, vamos supor, de 1 quilo, aquele pouquinho, né, 900 gramas a 1 quilo, para como é que chama, gente, aquele peixe que tem as barbatanas grandes, que até agora fugiu da minha cabeça, aqueles que é encontrado lá no Pantanal, aquele bichão grande, como é que chama? O pintado. Pintado. Tem diferença na questão da fisiologia, da fisionomia do peixe e de peso? E muita. Né? Então, um a gente sabe que é escama, o outro é o quê, pessoal? Couro, né? Então, são processos diferentes. É uma espécie de surubim com couro. Isso. Então, são espécies diferentes. Abatedouros e equipamentos vão ser diferentes. Agora, por exemplo, se eu pego uma caranha e pego um pacu, por exemplo, tudo bem. Então, são peixes de escamas, né? E assim por diante. Entende-se por estação depuradora de moluscos, né, bivalves, os estabelecimentos dotados de dependências próprias para recepção, depuração, embalagem e expedição de moluscos bivalves. Então, entende por fábrica de produtos de pescados, tá? O estabelecimento dotado de dependências, instalações e equipamentos adequados, dependendo do tipo de produto a ser elaborado para recepção da lavagem, preparação, transformação, o acondicionamento, a frigorificação, conservação, o armazenamento
distribuição e comercialização de produtos pescados e seus derivados também entra nesse quesito, tá? Quando a gente fala de fábrica de produtos pescados, tá bom? Dispondo ou não de instalações para o aproveitamento de produtos não comestíveis, tá? Então, nós temos depois o entreposto frigorífico de pescado, o estabelecimento dotado de dependências, tá? Instalações, equipamentos adequados para o recebimento, a conservação e distribuição, tá? De produtos de origem animal pelo emprego só de frio industrial, que a gente viu lá no início da disciplina, podendo ser estocados produtos que não necessitam de conservação pelo frio, desde que em instalações adequadas, tá? Até aqui, pessoal, a gente está lendo e eu vou explicando para vocês virem puxando tudo que a gente já viu e tudo que ainda a gente vai ver, tá bom? E aí eu vou grifar, vou mandar para vocês e vai ficar tudo beleza. Vocês vão dar uma estudadinha, tenho certeza. Caso alguma outra curiosidade, a gente está aí para tirar, tá bom? Artigo 22. Os estabelecimentos de ovos e derivados são classificados em... Nós temos a granja avícola processadora, a granja avícola de transferência, o entreposto de ovos comerciais, classificador de ovos, tá, de reprodução e fabricação de ovoprodutos, tá? Então, nem sempre dentro da granja avícola, quando ela é muito grande, quando eu falo muito grande, pessoal, é aí para mais de, vamos dizer, para mais de 100 mil aves. Então, nós temos a parte do núcleo lá onde fica as matrizes, nós temos a parte onde fica as aves que botam, né? E dentro, depois nós temos a parte de chocamento, nós temos a parte onde que é recebido esses ovos, a fábrica de ração e assim por diante, tá? E dentro da fábrica de ovos, a gente faz o que bem entende, né? Se o ovo é tipo A, se o ovo é branco, se ele é marrom, se ele é isso, se ele é o quê, e assim por diante. Detalhe, vou falar de ovo produto, pessoal, eu estou falando que lá eu fabrico farinha de ovo, né, farinha da clara, mas eu não faço aquelas vitaminas que o pessoal que faz academia compra, uns que vem nos galãozão colorido, eu não faço aquilo, eu só faço a farinha da Claro, farinha da Gema, tá? Entende-se por granja avícola processadora o estabelecimento destinado à produção, classificação, acondicionamento, identificação e distribuição de ovos em natura, tá? Oriundos da própria granja. Primeira cláusula aí. Então, a classificação dos ovos na granja é facultativa quando tal atividade for realizada no entreposto, tá? Então, nós entende-se por granja avícola de transferência o estabelecimento destinado à produção, o acondicionamento, a identificação, a transferência para o entreposto de ovos comerciais ou a fábrica de ovoprodutos, tá? De ovoproduto. Então, entende-se por entreposto, né, de ovos comerciais o estabelecimento destinado ao recebimento, a classificação, o acondicionamento, identificação e distribuição de ovos em natureza para os ovos que chegam ao entreposto, devidamente classificados, tá? Acondicionados e identificados, tá? Fica facultada a operação da classificação, tá bom? Entende-se, então, tá? Por classificador de ovos de reprodução, o estabelecimento destinado ao recebimento de ovos férteis, ou seja, ovos galados, que tem o espermatozoide do galo, tá? Pré-classificados, proveniente, tá? De estabelecimentos avícolas de reprodução, por exemplo, na onde a granja que o Lucas trabalha. Acondicionamento e identificação, identificados e destinados exclusivamente para a fábrica de ovoprodutos. Bom? Quinto, entende-se por fábrica de ovoproduto o estabelecimento destinado ao recebimento, tá? Recebimento do quê? Do ovo, tá? Dos ovos. Industrialização,
acondicionamento, identificação e distribuição de ovoprodutos. Tá? O que seria ovoproduto, pessoal? Por exemplo, a farinha da clara, a farinha da gema, tá? A farinha da casca. Para a finalidade, pessoal, né, dispondo somente de uma unidade de industrialização, não se dedicando à produção e comercialização de ovos in natura, tá? Então lá é só manipulação dos ovos, recebe esses ovos e esses ovos são exclusivamente destinados para uma determinada granja aí, tá bom? Então, estabelecimento de leites e derivados. Nós temos aí, pessoal, no artigo 23, o estabelecimento de leites e derivados são classificados em... Então, primeiro, nós temos a propriedades rurais, compreendendo as fazendas leiteiras ou granjas leiteiras, tá? Muitas vezes foi até questionado o seguinte: o que é granja? Ah, e granja é granja de porco, granja de galinha. Só? Então, granja nada mais é do que um ciclo grande de produção. Então, nós temos... então, o confinamento ele é uma granja de corte, né, de bovinos de corte, granja leiteira, ou então granja de bovinos de leite, granja de suínos, né, para engorda, e assim por diante. Tá? Segundo, estabelecimentos industriais, compreendendo posto de refrigeração, usina de beneficiamento, fábrica de produtos lácteos, tá? Entreposto de produtos lácteos e queijarias. Eu só não posso fazer uma visita dentro de um frigorífico, ó. Dentro do laticínio, não, pessoal, porque senão é perigoso, vai até passar mal, tanto comer queijo, né? Só interrompendo a nossa aula, eu pedi autorização para a gente poder fazer uma visita dentro do abatedouro. A veterinária me passou o contato da veterinária responsável, que ela tinha saído do cargo, e me disse o seguinte: eu acredito que eles não vão liberar devido à pandemia. Teve uma série de funcionários que pegou. Então, eu já descartei essa hipótese, tá? A gente que não pegou, chegar lá, né? Às vezes a gente até pegou e nós não sabe. Foi bom demais no nosso organismo, né? Graças a Deus recuperou, não pegou. E aí eu levo nós lá e aí o cara que estava contaminado, né? E tá lá perto de nós. E aí? Então, essa aí eu já dei uma descartada. Mas eu pedi para ela deixar nem que seja a gente ver. Mandei para ela no WhatsApp para a gente poder ver a questão do... Pelo menos quando os animais entram, até na hora que dá um tiro nos animais. Só. Para mim, isso já estava de bom tamanho. A gente vai observar os parâmetros aí de manejo, quando chega, como é que é desembarcar desses animais, o que eles fazem, o que eles não fazem, enfim. Bom, vamos ver, vamos aguardar ela responder isso para nós. Entende-se por propriedades rurais o estabelecimento destinado à produção de leite para posterior processamento industrial em estabelecimento sobre inspeção sanitária oficial. Parágrafo único, pessoal. Tá? Os diferentes tipos de propriedades rurais devem atender os requisitos dispostos em regulamento técnico específico, por exemplo, do nosso município. Bom? Artigo 25. Entende-se por estabelecimentos industriais destinados ao recebimento de leite e seus derivados para refrigeração, beneficiamento, manipulação e conservação, fabricação, a maturação, a embalagem, o acondicionamento e a rotulagem, tá? E expedição, bom? A saber, posto de refrigeração é o estabelecimento intermediário entre as fazendas leiteiras e as usinas de beneficiamento, tá? Ou seja, é o que vai trabalhar com leite lá, que é os laticínios, ou a fabricação de produtos lácteos, tá? Destinado ao recebimento, à seleção, à pesagem, à filtração, à clarificação, a refrigeração e a expedição do leite a outros estabelecimentos industriais. O que é a usina de beneficiamento? Então, é o estabelecimento que tem por finalidade
tá? Principal, receber, pré-beneficiar, beneficiar e acondicionar o leite destinado ao consumo direto, de acordo com a legislação específica, tá? Para a realização da atividade de recebimento, processamento, a maturação, o fracionamento ou estocagem de outros produtos lácteos, por exemplo, como o iogurte, tá? Próprio ou não, deverá ser dotada de instalações e equipamentos que satisfaçam as exigências deste regulamento. É a mesma coisa, pessoal, neste regulamento que eu estou falando, que quando a gente diz equipamento, sempre ele vai colocar como é que você quer fazer, por exemplo, requeijão, sendo que você só tem a parte que faz a queijeira. Você não tem o equipamento que mistura o queijo. Mistura o queijo, não, desculpa. Mistura o leite, né? Então, para fazer o queijo, eu uso determinados produtos. Para fazer requeijão, eu utilizo outros, tá? Inclusive, pessoal, a gente vai ver para fazer essa aula. Eu não sei se vocês estão de acordo para a gente poder estar fazendo essa aula, tá? De queijo, requeijão, fazer uns iogurte, tá? Para a gente poder fechar o semestre aí, tá? E aí, se você estiver de pé, a gente manda brasa em cima e vamos embora, tá? O nosso único problema seria a compra, né, do leite aí, tá? Que seria uma parte mais fácil. A carne tá um pouquinho cara demais, então a gente faz um churrasquinho quando vocês formar, tá? Mas o leite deu uma subida um pouco, mas é mais fácil, tá? O que vocês acham, pessoal? Dando uma pausadinha aqui na nossa aula aqui. Que antes que eu me esqueça. E aí, pessoal? Pessoal, usa o microfone também. Fala comigo, porque assim, é quase que implorando para vocês poderem conversar. Senão eu largo mão e nós tocamos o barco, vocês fazem a avaliação e pronto. Oi, Ciro. Oi, Clay. Estava um pouco distante, você solicitou aí, eu entendi meia boca. Você pretende agendar uma aula? Isso, nós temos dia 24 uma aula prática, eu vou passar para vocês no final da aula. Porém, fazer uma aula de agroindústria, que era aquela de leite que nós tínhamos conversado, né? Para a gente poder ver a possibilidade, porque carne está um pouco alta. E aí, para a gente poder fazer pelo menos um queijo, fazer uns iogurte, né, da aula, para a gente poder estar vendo aí. O que vocês acham? Vai ser na chácara? A tendência é a gente escolher fazer, né, porque a gente recebe todo mundo, porque dentro do frigorífico, dentro do laticínio, eu acredito que eles não vão liberar devido à pandemia e o número excessivo de funcionários. Penso eu. Certo. Qual é o horário que você está pretendendo? Após o almoço, antes, o dia todo? O dia todo. Por quê? Porque a gente monta 2 turmas, né? A gente montaria 2 turmas. Se for possível, a gente faz, por exemplo, para deixar o queijo na maturação, pegamos o leite, colocamos ele para coalhar e fazemos, né, logo em seguida e assim por diante. O que vocês acham? Por exemplo, do requeijão, para a gente fazer um pequeno requeijão, a gente coloca um tanto aí um determinado dia antes para a gente poder fazer no outro dia. E aí? Para mim, eu acredito que vai ser meio apertado, mas assim, seria ótimo participar. Vamos ver como é que vai ser na próxima data, eu confirmo, mas a intenção é de participar. Certo. Que bom. Algo mais, pessoal? Alguém mais? Ô, Ciro. Oi. Se eu não me engano, você tinha comentado aquele dia que tinha que ser um leite do dia, não é? Sim, porque leite de caixinha ele já foi desnatado, né? Então, teria que ser um leite comprado da fazenda. E se ele já fosse congelado? Se fosse da fazenda, mas congelado? Seria bom, porém dá diferença. Você conhece alguém que vem aqui no dia assim, eu possa comprar um leite para levar para a aula, assim, mais perto aí ou não? Até foi bom você falar isso. Tem um produtor, ele é um grande produtor. Eu posso ver com ele para a gente poder comprar um número X de litro de leite,
A gente junta, faz uma vaquinha, divide quanto vai ficar para cada um, que fica até mais barato. E a gente faz esse adiantamento. O que vocês acham? Acho que dá certo? Ué, por mim, tranquilo. Só que aí tem que ver com o restante da turma se vai ser firmeza mesmo, a turma que vai ir, entendeu? É porque se me passar vergonha, vai ficar na disciplina. Porque na hora que eu passar lá e a aluno falar assim, não, eu tava sem internet, eu tava sem isso. Ah, mas vai ficar mesmo. Não, ok, Ciro. O que você falar para nós aí tá feito, beleza? Certo. Não, para mim tá feito. Certo. Ciro. Oi? Tem um colega de trabalho, os pais dele tem uma granja de leite aqui encostada na Promissão. E lá eles produzem o leite, acredito que a gente consegue o leite, um leite bem fresco, viu, com eles lá. Se você quiser, depois eu te passo o contato. Sem problemas. Aí vocês também podem estar organizando isso, tá bom? Que aí a gente determina o local de aula prática e a gente faz. Ah, professor, por exemplo, eu não posso no sábado. Sábado fica corrido. Foi até bom o Cleiton ter me falado isso. Detalhe, nós temos domingo. Nós fazemos no domingo sem problema algum, tá? Porém, a ideia é que nós façamos no sábado, tá? Porque muitos participem. Aí, pessoal, o que eu quero? Ô, Ciro. Pode falar? Se a data aí continuar par, como você mencionou, seria o dia 24, daí seria bom para mim, porque daí eu posso estar participando. Então, se caso eu fixar nessa data, né? Aham. Eu topo. Por mim, a ideia aí é boa e não tem como escolher, não. Faz parte mesmo, a gente tem que aprender mesmo. Então, eu topo. Por mim, tá tudo ok. Certo. Eu só fiz uma pequena modificação. Eu coloquei 24, mas dá no sábado em outubro. Vamos voltando. Vamos colocar 27. Porque 24, Natal dá na terça-feira. Dia 27 seria uma outra aula prática que eu vou falar para vocês no final. Mas, entretanto, todavia, nós fazemos igual eu combinei. O possível nós fazemos no domingo. Não tem problema. É o que fica mais fácil para vocês. O importante é isso que eu acabei de falar, Rafael. Dia 24 dá no meio da semana. Eu olhei no calendário errado, tá bom? O importante é que a gente execute. É claro, se vocês quiserem, e qual a quantidade de aluno que for necessário. Eu preciso de saber, hoje, a média dos alunos que vão poder participar. Dia 24, nós temos uma aula. Dia 27, nós temos uma aula de extensão rural, tá? Se tudo der certo. No assentamento. Então, vocês já vão preparados, nós vamos atravessar rio, tá? Nós vamos andar e nós vamos pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E depois, por exemplo, do dia 27, vai dar no sábado, falar, professor, dia 28 dá, todo mundo pode. Beleza, senão a gente faz no dia 4, tá? Então, a gente vê uma hipótese aí. Que, apesar que a prova de vocês começam no dia 30, então, acredito que não sei. Desse dia 27. Ou senão eu troco também. Tá? Eu preciso. Círio, pode falar? Aí, igual no caso, já havendo a mudança, aí para mim já complica. Porque, como eu fico sendo. Esse mês estou no plantão ímpar. Então. E no dia ímpar, para mim já não daria, tá? Não dá. Mas assim, se caso for vendo alguma mudança, e caso cair no plantão par aí, no dia par, eu quero sim participar. Não importa o dia que seja, né? For sábado ou domingo, mas desde que seja que eu assim, que eu posso participar, eu topo, sim. Entendi. Certo. Aí eu vou falar para vocês direitinho na hora que a gente finalizar a aula, tá bom? Pessoal, fabricação de produtos lácteos é o estabelecimento destinado ao recebimento de leite e derivados para o preparo quaisquer produtos lácteos, tá? Com exceção de leite de consumo direto, permitindo-se a fabricação de produtos lácteos, fracione, né, mature e estoque produtos lácteos oriundo de outros estabelecimentos com inspeção federal, desde que dotado de instalações e equipamentos que satisfaçam as exigências desse segmento. Bom?
O entreposto de produtos lácteos é o estabelecimento destinado ao recebimento e maturação, classificação, fracionamento e acondicionamento de produtos lácteos, excluído de leite com matéria-prima. E queijaria é o estabelecimento situado em fazenda leiteira, é destinado à fabricação de queijo Minas, tá? Devidamente relacionado no Serviço de Inspeção Federal, tá? É filiada a entrepostos lácteos registrado no CIF, bom? Nos quais, né, será complementado o preparo do produto para o preparo do produto com a sua maturação, tá? Então são os queijos aí que a gente utiliza para fazer pão de queijo, tá? Embalagem, rotulagem, e só podem funcionar sobre relacionamento do CIF, para, que é o que? Selo de Inspeção Federal. Aí lá tem outra norma federal, bom? Para manipulação do leite da propriedade, fazendo, né, em que essa matéria-prima não possa ser enviada para o posto de refrigeração, usina e beneficiamento e fábrica de produtos lácteos. Parágrafo único. Permite-se a expedição de leite como matéria-prima pelas usinas de beneficiamento e fábrica de produtos lácteos para os estabelecimentos industriais, desde que atendido o regulamento técnico específico. Como eu falei, o CIF, o CIE, né, que é o Selo de Inspeção Estadual, e o SIM, que é o Selo de Inspeção Municipal. A gente não vai falar de abelha, tá? A gente já vamos pular, porque senão a gente vai atrasar muito. Tá bom, meninos? Calma aí, calma aí. Aí, pessoal, calma aí. Vamos lá. Deixa eu só descer mais um pouquinho aqui, meninos. Equipamento, essas coisas mudam, então se a gente for falar, a gente vai ficar um ano falando disso. Deixa eu só dar uma olhadinha. Isso. Então, inspeção industrial e sanitária de carnes e derivados. Agora é que a porca torce o rabo. Vamos lá. Então, título 5º, né, da inspeção industrial e sanitária. No artigo 99 da SPOA diz o seguinte, pessoal: nos estabelecimentos subordinados à inspeção federal é permitido o abate de bovinos, equídeos, suínos, né, os suídeos, ovinos, caprinos, aves domésticas e coelhos, bem como animais exóticos, animais silvestres e pescados, usados na alimentação humana. Aí, detalhe, pessoal, fala, nossa, mas no abatedouro ele vai abater isso tudo? Não, ele não vai abater isso tudo, a não ser que o abatedouro ele tenha bastante característica de ter vários equipamentos para abate. Detalhe, o bovino a gente utiliza... como é que eu posso falar para vocês? O tiro, né? A galinha, eu vou utilizar tiro na galinha? Dentro da indústria, eu vou ficar tirando galinha por galinha, que chega carreta e carreta de galinha? O que vocês acham? Eu acho que não, porque a quantidade é muito grande, né? Pois é, tá? Então, aí muitas vezes passa a lâmina, corta a jugular do animal e o animal morre. E suíno? Aí fala assim, professor, mas eu já vi, tem indústria que abate com gás, tem indústria que abate com choque, enfim. Então, são vários tipos. Coelho, pessoal. Agora eu vou matar coelho de choque? Agora eu vou cortar a jugular do animal? O animal pula mais do que tudo, né? Então, é uma porretada, uma cacetada assim, tipo, matou o animal, acabou. Então, são várias formas. Eu estou falando, pessoal, alguns modos que a gente pratica ao longo das experiências, né? Que lá na indústria muitas vezes não é certo. Tá? Então, primeira cláusula aí, o abate de outros animais só podem ser realizados em estabelecimentos que abatem. O abate de outros animais só podem ser realizados em estabelecimentos que abatem equídeos em dias alternados e desde que sejam evidenciados a completa
segregação entre as carnes das diferentes espécies durante toda a etapa do processo. O que é isso, Ciro? Eu posso abater um bovino, eu abato, por exemplo, 2 boi, uma vaca e vem com um cavalo logo atrás? Eu posso fazer isso? E aí, pessoal? A resolução me diz que eu posso fazer isso? O que vocês me dizem? Eu acho que não. Até pelo motivo das carnes é diferente, né? Isso. Parabéns, pessoal, que vocês participam. Com certeza não pode. Para mim poder fazer o abate, né? Por exemplo, até de lotes de bovino que fica dentro do frigorífico, né? Por exemplo, aquele lote posou, esse lote chegou agora. Então, primeiro é abatido esse lote que posou, depois lava-se o estabelecimento, faz o abate de outros animais, lava-se determinada quantidade de lote, né? Às vezes troca de turno, lava todo o abatedouro e aí começa tudo novamente, tá? Toda troca, pessoal, é igual eu contei isso já em sala. Quando eu visitei o frigorífico aqui em Rio Verde, a médica veterinária, com quase, acho que uns 50 homens lá dentro, ela parou o frigorífico 3 vezes, dentro de 1 hora que eu estava lá dentro. Dentro de 1 hora, ela parou o frigorífico 3 vezes. Tem a chave mestre lá, vai lá, desliga aquilo tudo para. Ela para pro setor, ela para. Ah, mas o cara fala, não, você não vai parar, não. Gente, a mulher trabalha, né, a rede federal, né, vai mexer com ela, chama a Polícia Federal lá, o trem acabou. Então, são órgãos que fiscalizam, tem que fiscalizar, tem que parar. E muitas vezes fala assim, o técnico que trabalha aqui é enjoado. Vocês vão receber muito esses nomes, tá? Quando diz que vocês são enjoados, mas no fundo eles estão dizendo, cara, você faz a diferença mesmo. Então, tem essa diferença, tá? Então, o abate de animais silvestres, exóticos ou pescados só pode ser feito quando mesmo procedem de criadouros registrado pelo órgão competente ou por ele autorizado. Tá? Seção 1. Então, inspeção anti-morte. Na cláusula 93, no artigo 93, então, a entrada de animais em qualquer dependência do estabelecimento deve ser feita com prévio conhecimento da inspeção federal. Primeiro, por ocasião da chegada de animais, a inspeção federal deve verificar os documentos de procedência e julgar as condições sanitárias de cada lote, registrando em documentos específicos. Tá? Pessoal, então isso é muito detalhado, não tem como a gente questionar. Então isso a gente tem que seguir. É por isso que muitas vezes a aula pode ser considerada chata, mas nós temos que passar, tem ordem para ser seguida. É a mesma coisa quando você for prestar um concurso. Helder, você quer falar? Ô, professor, tô custando entender que tem hora que a internet cai. Certo, mas a aula vai ficar gravada, vocês depois acessam o material e façam a leitura, tá? Eu estou lendo com vocês para explicar alguns tópicos do que é importante a gente estar trabalhando aí, bom? Isso tudo é muito importante para a vida carreira de vocês, tá? Qualquer caso suspeito implica no exame clínico do animal ou animais incriminados, procedendo-se, quando necessário, ao isolamento de todo o lote, aplicando-se medidas próprias de política sanitária animal, que cada caso exigir. Então, por exemplo, o animal chega, é muito debilitado, o médico veterinário do frigorífico, não do CIF, tem que fazer essa verificação, né? Ele tem que recepcionar esse animal, separar esse animal. Aí, quando esse animal é batido, aí já entra a parte fora, a indústria, quem trabalha é a médica veterinária ou o técnico ali do frigorífico. Quando é lá dentro, é o médico veterinário, né, ou o técnico do... quando a carne é estadual, ela vem de estado, então é o trabalho pessoal do CIF, tá? Parte federal.
Cláusula terceira, todas as vezes que fora, né, do horário normal de funcionamento ou na ausência de funcionário da Inspeção Federal responsável, por tal serviço houver animais para ingressar nos estabelecimentos do mesmo, devem ser desembarcados e alojados em instalações próprias para o recebimento e acomodação de animais, desde que devidamente documentados e identificados, onde guardarão a avaliação pela Inspeção Federal. Tá? Os animais que chegarem em veículos transportadores lacrados por determinação sanitária só podem ser desembarcados na presença da Inspeção Federal, ou seja, do técnico que prestou um concurso que está trabalhando na rede federal. Aí, gente, aí o pau tora, né? Até falei do trem que eu não podia falar aqui, mas aí o trem já é complicado. É 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Pode falar. Deixa eu te perguntar. Pode Um perguntar. trem que não tem regulamentação, às vezes tem alguma lei, sobre o abate do frango caipira, que é aquele que nós criamos na roça. Não tem alguma regulamentação? Será? Que é isso? Tem regulamentação. Todo e qualquer abatimento a gente tem que levar em consideração, mas não tem frigorífico. Por quê? Você concorda comigo? Para mim produzir um frango caipira, por isso que desenvolveu o frango de granja, Helder. Isso vocês viram lá em avicultura. Quanto tempo demora o frango caipira para engordar? Para chegar a 2,3 kg, né? 2,1 kg. Então demora quase aí 6 a 8 meses. Então, se eu for criar dentro do barracão 15 mil frangos caipira, na hora que você chegar lá, como é que chama? O cano de alimentação ligar, aquilo pula para tudo quanto é canto. Então são animais. Como é que chama? São animais, né, que não houve modificação genética aí, não houve melhoramento genético, tá? Parabéns, Clay. Então, eu fico muito honrado que vocês pensam assim, de ser um técnico para prestar concurso. Pessoal, isso é a melhor coisa. Vocês trabalham na área que vocês gostam, ainda corre o risco de não ser mandado embora, tá? Porque o trem é complicado. Vocês trocam de área, mas é mandado embora quando presta concurso. Parabéns mesmos, tá? Isso é muito bom. No caso das aves, né, e lagomorfos, os documentos de procedência com informações de interesse sobre o lote devem estar disponíveis com no mínimo 24 horas de antecedência para o julgamento da Inspeção Federal. Aí, pessoal, voltamos. O cara, ele quer comprar gado, mesmo que ele seja um pequeno produtor, ele não tem inscrição estadual, ele não tira lá na Receita Federal não, como é que chama? Como é que chama, Clay? Quando a gente vai vacinar o gado lá, que eu esqueci? Não é Receita Federal, você tem que tirar a guia. Não é. Não sei se é Secretaria da Fazenda, eu não lembro meio. Fica lá no Champuriti, lá naquele coisinha lá tem. Quando a gente vai tirar a guia. E aqui descendo eu esqueci, gente. Descendo o gramadinho aqui, fica do lado de cima. Como é que chama, Clay? Você que mexe com gado. Não sei se é Secretaria Estadual da Fazenda. Eu não lembro. Aí o cara, ele não tira. Como é que ele quer... Você faz? Isso, Clay, isso aí, agrodefesa. Até, pessoal, ultimamente estão me voando. Aí o cara não tira a inscrição estadual, ele não registra que ele vacinou o gado, ele não faz toda a procedência correta. Aí, quando chega lá para abater os animais dele, que ele vendeu, o médico veterinário ou técnico chega lá e fala assim: cadê o registro desses animais? Cadê a guia desses animais? E aí? Não, ele não tem. Esses animais não vai ser abatido. Aí o que eles vão fazer com você? Eles vão descer todos os animais, vão colocar no curral, vão chamar, né, o pessoal da agrodefesa, enquanto você não vacinar todos os animais lá para eles ver lá na sua fazenda, você paga uma multa e esses animais são abatidos, depende da vacina. E aí, né, o negócio fica feio. São abatidos e incinerados depois de mortos. Porque não vacinou. Aí o cara fala, coitado do produtor, foi lá e colocou fogo, matou os animais dele todinho. Né? Então, antes da gente poder fazer um planejamento, antes da gente ter qualquer criação, vamos estudar, pessoal, para isso que vocês estão sendo capacitados. Tá?
Ciro, Pode falar. esses animais, vamos supor que a agrodefesa vai lá e embarga um lote de 30 animais, que Sim. já foi para o frigorífico para ser abatido. Sim. Aí eles têm que para um laudo, termo são de tal período. E o produtor, esses animais, e depois, só depois de um período, ele pode retornar ao abatedor. Porque assim, depois de 40 dias? Tem que esperar o prazo de carência da vacina. Você concorda comigo que a vacina não fez efeito ainda? Concordo. Entendeu? Então tem toda essa mistificação, essa diferença aí. Então isso é muito característico. Então o cara ele tem que fazer vacinação. Por exemplo, lá onde eu moro, os vizinhos eles estão meio assim. Por quê? Porque questão de vacinação. Eu não tenho nada a ver com a vida do vizinho. Só que se eu ver que o vizinho vacinou, não adianta ele ir lá me entregar carne de vaca, não. Não adianta ele lá me entregar leite da vaca dele, não. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E o risco de contaminação, pessoal? Antigamente o povo não vacinava, antigamente era uma coisa. Hoje em dia nós temos leis e atribuições para ser seguida, né? Por isso que eles cobram. Se não fosse importante, a gente não vacinava, né? Então tem todo esse... professor, mas você só tem 2 vacas. Faz diferença? Faz diferença. Tem muita diferença. Ou só tem um bezerro. Vacina esse bezerro. Não tem como, pessoal. Não tem como a gente querer trabalhar com animais e não saber fatores burocráticos aí que intervêm, né, em qualquer produção. Não existe isso. Não tem lógica. Aí muitas vezes o cara vira e fala assim: eu vou lá e falo que vacinei, tira a guia lá e não vacina. Ai, cara, você está pagando para você tirar a guia, para você não vacinar? Então, assim, né? Então a gente tem que saber todos esses fatores aí. Então tem que tomar muito cuidado, viu, Kleber, nessa questão aí também. Então, o caminhão chegou, ele fez um processo, os animais não foram vacinados, né? Não fez essa vacina. Tá? Por que ele sabe? Porque lá na Receita, lá na... Meu Deus do céu. Como que chama? Você faz? Isso. Eles vão ter o histórico, produtor tal, inscrição estadual tal, quantidade X de gado, vacinado, porque se não vacinou isso vai bater lá. Aí, moçada, aí o negócio é outra coisa, né? Então, além da multa, muitas vezes você perde até os animais, porque isso é muito corrido, tá? Então, a inspeção antes morte, tá? Consiste na avaliação da documentação que acompanha os lotes, bem como o exame clínico das aves, tá? E lagomorfos, tá? Para amostragem e critério da inspeção federal. Por exemplo, o exame bioquímico, para dizer ali o que esse animal tem, se tem algum patógeno, se não tem, e assim por diante, tá? Artigo 94. Quando houver suspeita de doença infecto-contagiosa, de notificação obrigatória determinadas pelo órgão competente responsável pela sanidade animal, além das medidas já estabelecidas à inspeção federal, cabe proceder como se segue. Primeiro, notificar ao setor competente responsável pela sanidade animal, estabelecer ações conjuntas. Tem um produtor lá perto de casa, perto assim, uns quilômetros de longe. Ele cria gado, ele não tem tempo de criar o gado. Então, o gado dele é a solta. É mais longe de casa, tá, pessoal? Não é perto de casa, não, que a gente foi lá. Então, ele cria gado, ele não tem tempo de ver o gado dele, ele não tem tempo de mexer com o gado dele. Até agora ele não falou nada de vacinação, até agora ele não falou nada de nada. E a gente só vai observando. Animais que estão em excesso de carrapato, animais que estão em excesso de tudo, menos de peso. Excesso de tudo, menos de peso. Aí eu pergunto, por que quer criar animal? Se é para vender, trata bem do animal, né? A coisa que vocês aprenderam lá e que vão aprender lá na zootecnia, na nutrição animal, enfim. Leis do bem-estar animal, pessoal. Não é questão de ter dó do animal, não. Vamos entender, vamos ser seres humanos, racionais. Né? Entender que o animal ele tem vida. Quando você vai vender o animal, você só está explorando do animal. Você não gosta de ser explorado. É quando você vai vender o animal,
você fala assim, esse animal é horrível para engordar. Não, não é horrível, porque você não dá conta de manter o animal. Né? O animal não é horrível, porque o animal corresponde a tudo que você der. Cada animal tem seu modo de criação. E aí o cara até agora, né, não falou nada de vacinação, não falou nada de nada. A gente só vai observando. Ele ainda não tem inscrição estadual. Isso não impede dele tirar, né, de pagar um veterinário, dele mesmo fazer o processo de vacinação. Detalhe, depende da vacina, dele mesmo vacinar o rebanho dele. Né? Então, isso é bastante complicado, pessoal. Principalmente quem trabalha com vacas, com fêmeas, sabe o que eu estou falando, tá? Aí, quando vai vender, não sabe por que não vende. Isolamento dos animais suspeito à manutenção do lote, sobre observação enquanto se aguarda a definição do setor competente, responsável pela sanidade animal do Ministério da Agricultura, sobre o procedimento a ser adotado. Professor, mas eu não tenho inscrição estadual, mas eu tenho uma chácara. O que eu posso fazer para me vacinar meu gado? Uma ideia, tá, que funciona. Compra a vacina. Você compra essa vacina, tira a nota. Caso suspeitar que você não vacinou, você tem o comprovante. Paga o médico veterinário para ele colocar o nome dele que ele vacinou. Tá? Então, não corre esse risco, paga esse médico veterinário. Ele vacina, ele carimba a guia que foi ele que assinou e pronto. Aí você depois corre atrás, né, das guias, das inscrições estaduais, de toda a burocracia que tem aí para você poder vender o seu animal de forma regular, tá? Determinar a imediata limpeza e desinfecção de todos os locais, equipamentos e utensílios que possam ter sido contaminados, né, dos resíduos dos animais ou qualquer outro material que possa ter sido contaminado, atendendo às recomendações estabelecidas pelo setor competente. Tá bom? Moçada, eu vou parar por aqui. A gente vai... eu vou fazer chamada, vou falar para vocês sobre a aula prática e aí a gente encerra, tá bom? Nas outras aulas eu vou estar disponibilizando esse material para vocês ainda hoje, todos os nossos materiais, bom? Para vocês poderem estar fazendo a leitura. E aí, a gente na aula da semana que vem, como eu já falei para vocês, a aula vai ser segunda no primeiro e segundo horário, tá? Terça-feira eu não estarei na escola, e aí depois vocês entram uma avaliação. Professor do céu, como é que eu vou fazer para estudar para a prova? Estudem as perguntas, tá? Que está lá no portal, anotem, respondam e lá vocês tiram dúvidas, tá bom? Não, Gabriel, segura aí rapidinho, vou fazer chamada. Porque ontem ficaram um monte de alunos sem responder chamada devido a isso. Calma aí, segura aí. Vamos lá. Tá, Gabriel? Tá, vai lá. Vambora. Deixa eu pôr aqui, Gabriel. É Gabriel Cruvinel? Ô, Ciro. Gabriel Cruvinel, presente, tá acabando a bateria, professor. Beleza. Oi, Clébio. Tá gravando a aula ainda? Ah, é mesmo.